Valeu, querido. Um abraço. Iniciando, então, bom dia a todos. Começamos a transmissão, então. Vou passar a palavra para o doutor Luiz Magno, que vai falar sobre condutas vedadas, solicitado pelo pessoal das comunicações dos municípios, principalmente nesse período. Doutor Luiz, fique à vontade, boa apresentação, bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu desejo a todos um excelente encontro. A ideia desse bate-papo, na verdade, não é exatamente uma formação sobre condutas vedadas, sobre publicidade institucional, porque, no fundo, a ideia é tentar justamente ir naquilo que tem sido as dores das equipes de comunicação dos municípios, que é saber, afinal de contas, o que eu posso, o que eu não posso, que situações concretas, como é que eu lido com a necessidade da administração de comunicar, de estabelecer algumas questões importantes e as restrições eleitorais, por conta dos receios, das dúvidas e das consequências ligadas a essa hipótese, essa situação, né? Acaba que a publicidade institucional ela tem sido um calcanhar de Aquiles em várias campanhas eleitorais. E muitas vezes o cuidado e justifica, inclusive, algumas posições muito conservadoras em relação à questão do que pode e do que não pode fazer em relação à publicidade institucional. Isso é assim porque vocês, mais do que eu, sabem que nós temos uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? É que a forma de se comunicar com a população sofreu profundas alterações ao longo do tempo. Então, já não temos mais o jornal, não temos mais o outdoor, as placas, como as principais formas de comunicação da prefeitura para o município para com o cidadão. Nós temos diferentes ferramentas que podem ser utilizadas, só que quando as restrições à publicidade institucional foram concebidas, foram criadas no mundo analógico, na década de 90. Então, por isso que às vezes temos uma grande dificuldade de conseguir adaptar a essas regras à realidade atual. Então, bora lá. Em relação às condutas vedadas da publicidade institucional, nós temos duas vedações principais. Uma delas, que a gente não vai falar aqui, é aquela vedação que trata sobre a quantidade de gastos com empenhos com publicidade institucional que podem ser feitos no primeiro semestre. É uma questão de aferição de quantidade de investimento em publicidade, porque justamente eu não posso ter um aumento exagerado de publicidade, porque isso dá, de alguma maneira, uma situação de vantagem para o gestor candidato à reeleição ou para aquele que é apoiado pelo gestor atual, né? Essa é a primeira vedação. Tem várias peculiaridades que a gente não vai falar nesse momento, mas a segunda vedação, e a mais importante nessa nosso bate-papo, diz respeito à proibição taxativa da legislação de que nos 3 meses que antecedem as eleições, nós tenhamos justamente a proibição de realização de atos de publicidade institucional. A legislação excetua, dá 2 exceções a essa proibição geral. A primeira exceção é uma questão ligada à publicidade de estatais, que no caso dos municípios, por exemplo, Correios, Caixa Econômica, que tem empresas estatais que têm concorrência no mercado, essas empresas estatais elas podem continuar fazendo a publicidade institucional. E não é o caso dos municípios. A exceção que se aplica mais claramente para os municípios é aquela que prevê que, em grave e urgente situação de necessidade pública, ser reconhecidas pela Justiça Eleitoral. Então, veja, para a publicidade institucional acontecer, tecnicamente, não é imprescindível que eu tenha um estado de calamidade pública. Não é imprescindível que eu desencadeie os procedimentos próprios do Sistema Nacional de Defesa Civil. Não há necessidade de que isso realmente aconteça nesses termos. Mas eu tenho que evidenciar para o juiz eleitoral, que vai ter que autorizar essa propaganda institucional, eu tenho que apresentar os argumentos e os elementos que demonstrem a grave e a urgente necessidade pública. Já respondi algumas perguntas nos últimos tempos sobre, mas eu tenho que parar as campanhas de sarampo. Eu assim, olha, tem que parar, tem que fazer todas essas campanhas publicitárias, de ações publicitárias, devem ser feitas quando? Até antes do período vedado. Então, assim, aquilo que é ordinário, aquilo que é uma campanha de vacinação semestral, na verdade, aquilo que é o dia a dia, não pode ser objeto de uma campanha publicitária. Porque tem essa vedação.
Agora, se por alguma razão tiver um aumento exponencial de casos de sarampo, justificar uma situação de emergência, para que eu aponte que eu comunique especificamente à administração, à população na busca por uma prevenção, por exemplo, aí uma crise, uma situação de dengue fora de controle, isso são questões que podem justificar o requerimento ao juiz eleitoral que ele autorize a realização da publicidade adicional. Lembra o seguinte, comunicação jurídica, quando, espero que não aconteça, mas quando, se isso acontecer, é importante que vocês, na hora de formular o requerimento ao juízo, façam duas coisas. Primeiro, diga as razões e as comprovações das razões que justificam o caráter de grave ou urgente necessidade pública. E a segunda, qual é o plano de mídia que vocês estão propondo? Porque esses são os dois elementos que vão ajudar ao juiz a avaliar a urgência e se a proposta de intervenção ela não vai desequilibrar as eleições. Ok? Então, vamos lá. É proibido fazer publicidade adicional nos últimos 3 meses e salvo na hipótese de, nos municípios, grave e urgente necessidade pública autorizados pelo juiz eleitoral. Muito bem. Só que as coisas não estão resolvidas claramente com essa explicação. E não estão resolvidas por uma coisa muito simples. A publicidade adicional, não existe uma clareza conceitual sobre o que é publicidade adicional. Algumas coisas a gente sabe que não é. Então, por exemplo, eu sei que ato legal não é publicidade adicional. Portanto, portarias com contratos, atos, nomeações, enfim, esses atos ordinários que exigem publicidade, publicização, eles não são atos, não são publicidade adicional. A publicidade adicional é aquela que é produzida pela administração pública com a intenção, isso nos termos do próprio dispositivo constitucional, né, para que eu tenha justamente o quê? Qual é a ideia da publicidade? É um fator que ajuda bastante a compreensão do que eu posso ou que eu não posso nesse período, né? Eu tenho que assegurar que as pessoas tenham acesso à informação e não tenha qualquer tipo de identificação a pessoas, à administração, a governos, porque eu tenho que garantir justamente a chamada a proteção da impessoalidade na administração pública. Então, por exemplo, eu não posso preparar nenhum material, nenhum informe sobre a semana do município. Eu tenho um programa de rádio toda semana que o prefeito ou o secretário, ou quem quer que seja, fala sobre o que vai acontecer no município na semana. Então, essas ações, em especial aquelas que têm dispêndio financeiro, elas não podem ser realizadas nesse período, porque elas efetivamente configurariam a publicidade adicional. Agora, a questão toda é que isso não significa dizer que a administração, que o município não pode se comunicar com as pessoas. Então, tem uma série de questões que podem ser feitas. O que acontece é que, no fundo, eu tenho que ter um cuidado muito maior nessas hipóteses, justamente para que eu não tenha essa configuração da famigerada conduta vedada, para que eu não possa caracterizar, para que eu evite essa caracterização da, da irregularidade eleitoral. Muito bem. Deixa eu só achar onde eu estou. Para que a gente possa conversar essa manhã, eu havia falado com a Ju, que está nos acompanhando aqui pela FECAM, com a Ana, com o Adriano, de que, no fundo, a ideia mais interessante que nós temos de fazer, na minha percepção, nem é tanto a gente ficar falando sobre publicidade nacional. Mas o que eu acho que é importante. Perdão, eu tive uma breve interrupção aqui na minha transmissão. Ju, já fui restabelecido? Já tá de volta.
Obrigado. Então, bora lá. Desculpa, pessoal, pela quebra. O que nós havíamos combinado, conversado, é que ao invés da gente fazer uma fala geral sobre isso, a gente vai tentar privilegiar que nós tenhamos exatamente um espaço para que vocês possam apresentar seus questionamentos e suas dúvidas, né? E para que a gente consiga, digamos assim, seguir um pouco de algum tipo de organização de ideias, a gente vai seguir um material que a gente preparou com a partir de perguntas formuladas por vocês, já respondidas para a comunicação da FECAM, sobre tópicos que a gente pode abordar para que a gente consiga ter um caminho mais ou menos tranquilo. Então, bora lá. Ainda sobre comunicação do município, o município ele pode continuar, a sua equipe de comunicação pode continuar fazendo releasings para encaminhar para os meios de comunicação. E esses releasings devem apresentar o que acontece no município, enfim, as questões relevantes daquela semana. Não há nem impedimento de que os releases aconteçam. Agora, uma coisa que eu sempre chamo a atenção, é muito importante que vocês tenham uma redação muito cuidadosa com relação a isso, né? Então, sempre falar sobre o município, evitar falar sobre o prefeito, o nome do prefeito, o nome do secretário, mas sempre tratar a notícia a partir de uma ação do município. E diminuir os adjetivos. A mais bonita escola da região. Não, essa é uma questão que tem que ter uma linguagem neutra em relação aos releases que vocês produziram. Já deveria ser assim, mas no período eleitoral se exige ainda mais esse cuidado para que eu não possa caracterizar uma espécie de veiculação de imagem positiva por intermédio dos canais de comunicação. Então, a equipe de comunicação não vai parar, tem que continuar trabalhando, tem que continuar produzindo, tem que continuar comunicando, mas num potencial menor, porque eu não posso ter ações publicitárias, eu tenho que ter uma limitação na atuação daquilo que eu posso fazer nesse período. Talvez a questão mais dramática, eu diria, dessas eleições, é saber o que eu posso e o que eu não posso nas redes sociais. Como ela é o mais dramático, digamos assim, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho sobre as redes sociais. Bora falar daquilo que é, digamos assim, o mais comum, o mais fácil. O mais comum, o mais fácil, é discutir os sites institucionais, os sites dos municípios, né, o que tenho que tirar, ou o que eu tenho que esconder desses sites. E a questão daquelas placas de divulgação, a operação de asfalto, a obra X, a inauguração da ponte Y. Então, aqueles outdoors e aquelas placas informativas, elas têm um regramento que é mais fácil de compreender e está mais sedimentado. Nenhuma placa de propaganda, ela pode ser mantida após o dia 5, 6 de julho. Portanto, veja, por mais que eu tenha feito essa placa em abril, ela era legal até o dia 5 de julho. Do dia 6 de julho em diante, eu não posso ter estas placas nas cidades. Não posso ter outdoor que fala sobre a inauguração da escola, eu não posso ter uma placa que anuncie que as futuras que serão realizadas uns jogos naquele espaço. Essas informações, elas não podem ser mantidas nessas placas físicas, exceto aquelas placas que são obrigação legal. Como assim? Uma obra em andamento, por obrigação legal, o município precisa fazer constar nestas placas informações sobre os valores da obra, o CNPJ do contratante, o processo licitatório, a dotação orçamentária respectiva, a previsão de custo, a duração. São exigências legais que tem que constar nessa placa. Só que, veja, essa placa ela não pode estar feita a partir de um design do governo daquele momento, né? Então, se eventualmente tiver uma logomarca que identifique a gestão, a rigor, ela deveria ser coberta. Nós temos esse limite. Eu tenho que manter a informação, mas eu não tenho que continuar fazendo publicidade institucional. Em relação aos sites, a partir de 2012, 16, que foi mais intenso, sobretudo, os sites passaram também a ser objeto de representações. E os tribunais começaram a dizer o seguinte: olha, as mensagens que foram postadas, ainda que no passado, ainda que tenham sido postadas legalmente,
elas não podem ser mantidas no processo depois do período vedado. Basicamente porque muitas dessas notícias, elas traziam imagens, traziam fotos, traziam nomes, referências a discursos, e no fundo a manutenção dessas falas, dessas línguas, desses registros fotográficos, caracterizaria, portanto, a conduta vedada. Não é à toa que, há algum tempo, muitos jurídicos, com cuidado e com acerto, recomendam que se desabilite a aba de notícias do site da prefeitura, que você dê avisos de que o site vai ter, algumas questões vão parar de ser veiculadas por questões da restrição eleitoral. Mas três coisas são importantíssimas de ter em mente. Primeira delas, eu não posso suspender nada que possa impactar no acesso à informação. Então, eu não posso suspender nada que coloque em xeque a lei de acesso à informação. Portanto, informação sobre o pessoal, sobre contratos, sobre editais, sobre licitações, eles têm que estar todos consolidados, devem ser mantidos. A segunda coisa é que, nesse esforço de digitalização dos municípios, dos serviços a serem prestados, boa parte dos serviços da prefeitura, eles também são oferecidos pela via eletrônica, né, nos portais dos municípios. E esses serviços, por óbvio, também têm que ser mantidos integralmente, sem qualquer tipo de restrição. E também as questões de utilidade pública, elas também podem ser e devem ser mantidas, essas informações, nos sites, porque elas têm esse caráter de dever da administração pública de manter informados. Então, a gente tem que analisar essa supressão da aba de notícias e essa restrição de comunicação, mas a gente não pode chegar ao ponto de deixar de cumprir a obrigação de transparência, deixar de cumprir o dever de comunicação com seus munícipes. Ok? Então, os sites, eles têm e por terem essa visão estática, a compreensão é que tudo aquilo que possa fazer uma referência à gestão deva ser eliminado do site. Mas o que é talvez mais desafiador, deixa eu ver, lembrando o seguinte, Ju, se tu tiveres alguma pergunta no site, que possa, no YouTube, você me intervém, tá bom? Então, bora lá. As redes sociais, elas são talvez as redes sociais e o sistema de mensageria, o WhatsApp, por exemplo, talvez sejam questões que nós temos mais fontes de incertezas. E por quê? Porque as redes sociais, elas abriram uma nova forma de comunicação na prefeitura, que é justamente uma comunicação que interage com os internautas, que interage com os munícipes, com os cidadãos. E essa interação, ou a qualidade dessa interação, a qualidade do engajamento da comunicação em ser palatável às pessoas e que provoquem o engajamento das pessoas, é diretamente proporcional ao grau de êxito na comunicação. Por isso que é importante que os municípios passaram por um processo de, digamos assim, humanização dessa comunicação, estabelecimento de diferentes públicos, tentar comunicar, justamente, identificar mensagens e engajar as pessoas. Portanto, os algoritmos das redes sociais, eles estão ávidos por promover ou por perceber quais são as pessoas que causam impacto, né? E, portanto, eles vão entregar mais conteúdo para quem causa mais impacto. E, portanto, faz com que, nas redes sociais, os órgãos que entram nas redes sociais é importante que eles mantenham-nas vivas. Porque, do contrário, todo esforço feito nos últimos 3 anos e meio, se eu paraliso integralmente por 3 meses, eu acabo tendo uma grande dificuldade de conseguir recuperar esse ativo, que é um ativo público relevante. Então, eu tenho que parar obrigatoriamente com as redes sociais? Tecnicamente, não. Às vezes, a gente tem, no fundo, mas para que eu mantenha, eu preciso ter cuidados redobrados. E às vezes eu costumo dizer o seguinte: olha, a depender da estrutura que você tem na comunicação, talvez valha mais a pena você suspender o serviço. Por que isso? Porque você tem que ter cuidado exagerado, muito maior com a moderação dos comentários. Talvez você tenha que estabelecer períodos
de noite, por exemplo, que não tenha, não seja possível compartilhar, ou que não seja possível comentar aquele conteúdo. Esse é um primeiro dado relevante, né? Você tem que moderar. Por quê? Porque as informações que você forem apresentar nas redes sociais, às vezes as pessoas podem trazer a campanha para esse debate na rede social do município, o que gera um problema, porque a rede social do município não é o espaço de arena política para que eu possa discutir em favor do prefeito ou da oposição. Não é o espaço adequado para isso, por isso que exige um esforço de moderação bem maior. Que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação àquelas postagens que são fixadas, né, no seu stories, são afixadas nas suas redes sociais, porque essas postagens, elas não se afastam da timeline do município, né, do órgão, da conta do Instagram ou do Facebook. E quando você fixa isso, você tem que só pode fixar aquilo que de fato seja muito relevante e de fato seja neutro. Não tenham referências ao governo, não tenham referências à logomarca da administração que tá em curso. Não façam alusão a fotos ou a imagens. O texto não pode ser um texto promocional, ele tem que ser um texto informativo. Então, esse cuidado eu sou obrigado a apagar postagens anteriores? Tecnicamente, não. Mas aqui a gente diz, congele para que ninguém possa transmitir ou compartilhar essas mensagens pretéritas, mas é importante que você faça uma limpa. Aquilo que seja as fotos do gestor, a presença marcante do gestor, tem que ser eliminado para evitar que nós possamos ser acusados de que estamos mantendo nas redes sociais informações que promovam A, B ou C. Doutor Então, Luiz, tentando ali pois não, Juliana? algumas dúvidas, o controle interno de Pedras Grandes perguntou sobre a rede pessoal do prefeito, se ele pode manter as propagandas institucionais por lá. Vamos lá. O que acontece? A gente tem que ter dois cuidados. Eu vou responder essa pergunta, que é muito pertinente, talvez um dos principais desafios, mas com uma explicação de duas coisas. Primeiro, as redes sociais do prefeito, elas são redes sociais pessoais do prefeito. Portanto, esse é o prefeito, ele pode, nas suas redes sociais, ele pode dizer o que faz pelo município, ele pode, nas suas redes sociais, dizer o que vai acontecer, ele pode, nas suas redes sociais, ele pode mostrar ele prefeitando, né? Ele na ação dos municípios, na sua ação do seu trabalho. Mas veja bem, para que ele consiga manter isto como uma conta pessoal, ele não pode ter recursos públicos utilizados para a manutenção dessas contas pessoais. Então, assim, o prefeito que quer manter, ele que tem que ser o cara que alimenta. Ou ele tem que ter uma equipe específica de comunicação, alguém que possa fazer esse trabalho que ele remunere para tanto. Eu não posso pegar a mesma equipe da prefeitura para fazer as contas da prefeitura e do prefeito. Porque se eu faço isso, eu acabo utilizando recursos públicos nas contas pessoais do prefeito, fazendo com que o prefeito aumente a sua projeção, a sua comunicação com o município. E esse prefeito, como ele tem uma conta pessoal, o que está acontecendo? Nessa conta pessoal, se ele for candidato à eleição, por exemplo, ou mesmo se ele for apoiar alguém, ele vai poder utilizar a sua conta pessoal, a sua projeção com aquelas pessoas que interagem naqueles meios digitais, poderá utilizar isto. Vai utilizar esse patrimônio digital que ele tem para fazer as suas colocações que ele pode fazer. Ou seja, vamos lá, é importante que você faça uma separação entre rede social da prefeitura e rede social do prefeito. A rede social do prefeito não pode ser alimentada, não pode ser mantida com recursos públicos. Primeira observação. A segunda observação, o prefeito ele pode até dizer coisas que acontecem, o que aconteceram, o que vão acontecer no município nas suas redes sociais. O que eu não posso fazer é o quê? Já que não dá para fazer publicidade adicional na rede da prefeitura, já que eu não posso lá,
eu crio peças, eu faço ações publicitárias, eu promovo a realização dessas coisas no perfil do prefeito. Aí, na verdade, a emenda é muito pior que o soneto, né? Porque você está justamente fazendo uma coisa que não pode fazer e utilizando a conta do prefeito que você não poderia utilizar para confundir com a comunicação da própria administração pública municipal. Alguma outra questão, Ju? Antes da gente retomar? Tá. O Rudimar, ele pergunta se os contratos de prestação de serviços com emissoras de rádio devem ser encerrados neste período. Sim, não me parece que seja possível você manter um programa semanal ou custear spots da prefeitura, informações da prefeitura em programas de rádio nesse período. Então, eu preciso suspender essa contratação, suspender esse serviço, porque ele está enquadrado claramente na vedação da publicidade institucional que a legislação eleitoral já fixou. Jussara perguntou se é necessário que eu suspenda as redes sociais oficiais do município. Jussara, não há obrigação legal de que eu tenha que suspender. Agora, em alguns contextos, talvez valha a pena suspender, porque isso pode dar tanto trabalho e a dificuldade que o município teria de gerir as redes sociais, que talvez a opção seja pela suspensão. Já tivemos situações em que a gente sugeriu, por exemplo, que você mantenha um único canal, mas que as escolas, que os órgãos, que as secretarias, elas suspendessem provisoriamente as suas redes sociais. Quando você tem algo que seja difusamente distribuído entre vários órgãos da administração pública, a chance de que eu tenha uso indevido é muito maior. E isso prejudica a administração no seu conjunto. Então, também uma saída intermediária é desativar alguns e manter alguns poucos com muito mais cuidado. O Rudimar também está questionando se na relação entre agentes comunitários e os munícipes por meio de WhatsApp, eles podem ser mantidos. Então, bora lá. Aqui está diante de uma questão importante. Cada vez mais, você criou ferramentas de comunicação através daquilo que a gente chama de mensageria. E, sem dúvida alguma, o app de maior sucesso no país de mensageria é o WhatsApp. Praticamente todas as pessoas que têm celular, boa parte delas, têm WhatsApp e se comunicam por WhatsApp. Isso faz com que seja uma ferramenta muito potente de comunicação. Então, veja, se o agente comunitário de saúde ele tem a sua rede de atendimento e cria uma lista de distribuição com a qual ele envia mensagens em que ele estabelece informações relevantes para os seus assistidos, ele pode e deve continuar fazendo isso. Vamos supor que o agente comunitário ele tem um programa, uma programação para que de tempos em tempos ele possa fazer a cobrança de determinadas vacinas, já que a gente falou de vacina anteriormente. Então, eventualmente, esse agente comunitário ele pode enviar periodicamente informações, lembrando que, olha, conforme nosso calendário, no mês que vem começa uma campanha de vacinação de tal situação. Então, o agente comunitário, ele tem esse dever, ele pode manter esse canal de comunicação para comunicar, para interagir com as pessoas que são assistidas. Isso acontece, por exemplo, também em grupos de WhatsApp da escola, ou da sala de aula, ou uma espécie de um centro de atendimento de WhatsApp de um posto de saúde. Né? Então, são coisas que a gente implementou nos municípios e que aumentam o nosso grau de engajamento, de responsividade da população, que não podem ser descontinuados. Agora, uma coisa que é muito importante é que haja os servidores envolvidos nessas tarefas sejam muito claramente informados sobre o que eles não podem fazer. E, basicamente, o que eles não podem fazer é utilizar esse espaço qualificado que eles têm de interlocução com os munícipes, com aqueles que são usuários dos serviços públicos. Eles não podem utilizar esse espaço privilegiado para poder divulgar qualquer tipo de conteúdo de natureza política. Comentários elogiosos à gestão, críticas à gestão, o espaço, muito menos caminhar propaganda eleitoral.
Então, é muito importante que se tenha em mente. E, eventualmente, grupos de WhatsApp funcionais, o grupo de WhatsApp de escolas, durante esse período também o ideal seria que tivesse uma moderação maior ou uma suspensão de comunicação, de envio de notícias por pessoas, só restringindo alguns administradores. São ferramentas, são estratégias que são interessantes para impedir ou para dificultar que nós tenhamos esse tipo de dificuldade. Marilúcia, daqui a pouquinho eu falo sobre os CTs que muda um pouquinho o nosso assunto, tá bom? Eu vou retornar a sua pergunta daqui a pouquinho. O Felipe está perguntando se a administração pode enviar convites de inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Eu entendo que não. Né? Eu entendo que não seja possível você fazer qualquer tipo de ação publicitária. Isso envolve imprimir convites, entregar nas pessoas, mandar pelo correio, né, colocar na internet. Né? Eu não posso, me parece que a gente está numa zona muito cinzenta que nos aproxima da publicidade institucional que é vedada. Em especial porque inaugurar uma obra pública por si só já tem uma conotação que favorece, em princípio, o gestor que está inaugurando essa obra, né, que está apresentando essa obra para a população. Então, aí é um ponto de atenção em que eu não recomendo, né, que seja feito por conta dos riscos associados. Mas isso não impede que, eventualmente, você possa trazer em um releasing esta informação e encaminhar para a imprensa, para que a imprensa noticie isso, as rádios, a imprensa local, escrita, blogs, possa noticiar esse fato, e é importante que ele seja noticiado. Ou então, aqueles que são eventualmente atendidos por esse equipamento que será inaugurado, eles também podem ser comunicados. Por exemplo, vamos supor que nós temos um posto de saúde que está em obra e que ele vai ser reinaugurado agora, no mês de setembro. E, portanto, com horário diferenciado, com uma escala distinta. Então, a comunicação sobre a inauguração, na verdade, não é para dizer, olha que coisa linda que vamos entregar mais um posto de saúde para o município, mas ela deve ser para aqueles que são atendidos por aquela região da saúde do município, que eles possam, então, saber da existência, da disponibilização de um novo equipamento público, ou da redisponibilização de equipamento público nas condições X, Y, Z. Então, me parece que aí nós temos um espaço para releases e temos espaço para ações muito pontuais ligadas aos destinatários do equipamento público que é inaugurado. Transmissões de rodadas de campeonato municipal podem acontecer e ser pagas com recurso público? Eu não sei exatamente que campeonatos são esses, mas vamos lá. Não me parece que o município ele pode pagar, custear as transmissões, eu diria, de campeonatos. Eu estou imaginando que sejam escolares ou talvez de clube de futebol do município. Eu não sei que situação é essa concreta, eu não conheço, Estela. Mas, em princípio, pela lógica de vedação, não é possível você custear serviços de divulgação, de transmissão de caráter esportivo. Me parece que isso está fora do escopo das permissões de manutenção de serviço da administração pública. Consórcio público, a Graziele pergunta, consórcio público pode continuar postagens com a participação em eventos e divulgação de serviços e produtos prestados sem divulgação de prefeitos? Os consórcios eles têm uma situação bastante peculiar, porque eles são entidade de direito público, constituída, formadas em caráter intermunicipal, portanto, com vários municípios agregados. O consórcio, a direção do consórcio, ela acaba sofrendo impacto em relação à questão da eleição, sem sombra de dúvidas, porque os presidentes e o conselho executivo são prefeitos. Só que não existe uma eleição municipal de consórcio. Então, no fundo, os consórcios têm uma situação, eles se aplicam todas as vedações eleitorais neste período, mas ele tem algumas peculiaridades que fazem com que ele possa ter um pouquinho mais de liberdade com relação às suas comunicações. O que vocês têm que ter muito cuidado, consórcio, é justamente não ter qualquer tipo de ação promocional de gestões ou de prefeitos. Não basta somente não dizer o nome do prefeito, não colocar a foto do prefeito.
É importante que a divulgação do serviço, do produto, ele não seja uma divulgação que enalteça a administração A, B ou C. Então, é possível, eu não vejo vedação nesse sentido, né? Mas é importante que nós tenhamos esse cuidado redobrado com relação à não utilização desses espaços como espaços de promoção. Rosilane, sobre a CT Educação, vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Leandro Baldissera, informações sobre o calendário escolar e vacinação podem ser divulgados normalmente? Vamos lá. Depende do que você chama como divulgados normalmente. Eu posso ter releases para a imprensa sobre isto, sem sombra de dúvidas. Eu posso até mesmo postar uma mensagem, uma notícia no site do município sobre a retomada, sobre o momento de inscrição nas escolas, ou transferências, ou quando recomeçam as atividades letivas, não vejo problema. Você pode noticiar, colocar a informação do momento da vacinação no ano, pode. O que você não pode fazer é utilizar ou produzir ações publicitárias voltadas a essa divulgação. Então, você não pode fazer um pequeno vídeo informativo sobre o início das aulas. Você não pode criar um mascote da campanha de vacinação X. Você não pode utilizar recursos de promoção de ações publicitárias voltadas a essa finalidade. Na rede pessoal do prefeito, Renata pergunta: ele, enquanto cidadão, pode apresentar o seu candidato? Pode. Já disse anteriormente, uma restrição. O maior ponto, o maior senão e o maior cuidado é que a rede pessoal do prefeito não pode ser custeada com recursos que não sejam do prefeito. Mas na sua rede ele pode sim usar, pode apresentar o candidato, mas veja, ele não pode fazer isso em espaços privilegiados. Ele não pode convidar o candidato que ele está apoiando para uma reunião no gabinete da prefeitura e mostrar: esse aqui é meu candidato. Porque ele vai estar utilizando um espaço, que é um espaço público, para fazer um ato político. Ele não pode fazer, vai ser uma conduta vedada. Mas veja, nem é só por uma questão da utilização da rede social, mas é porque a rede social vai fazer reverberar uma atuação de uma conduta que é vedada, né? Mas ele na rua, ele pode participar de um evento, ele pode participar de um programa, ele pode estar no equipamento público que ele está construindo, que ele idealiza e que o candidato dele apoia, pode, não há vedação. Elton, o pedido de autorização pelo juiz eleitoral se faz pelo PJE ou pelo SEI? Essa é uma boa pergunta. Me parece que a autuação deva ser pelo PJE, mas eu confesso que eu não me deparei com isso, Elton. Então, eventualmente, a gente pode deixar à disposição o meu e-mail para que vocês possam tirar alguma outra eventual dúvida, para que eu responda para vocês. Eu vou teclar no chat daqui a pouquinho o meu e-mail para te confirmar esse ponto. Mas, por outras questões que são preparatórias em relação ao processo eleitoral, eu creio que o PJE seja a ferramenta adequada. Mas eu vou conferir isso e posso passar essa informação para vocês. A transmissão ficará salva? Sim, ficará salva, eu acho. Né? Ficará salva no canal, a African acabou de responder. O Rudimar, mais uma pergunta. Entendi que a assessoria de imprensa pode continuar atuando mediante o envio de releases à imprensa. E como ficam os serviços terceirizados, com empresas de publicidade que elaboram as peças, etc.? Pois então, essa é uma pergunta, Rudimar, que é bastante recorrente. O que acontece? A remuneração das empresas terceirizadas, por exemplo, de publicidade, que elaboram peças, etc., elas são feitas com base em entregáveis. Portanto, eu tenho que remunerar o produto que eu faço, que eu tenho. O que vai acontecer? Existem, eventualmente, algumas ações de planejamento, de entrega, de produção publicitária, que podem começar a ser desenvolvidas porque a vedação de publicidade institucional, ela se encerra na data das eleições. No dia seguinte às eleições, a vida, entre aspas, retoma na publicidade institucional.
E, eventualmente, eu posso ter campanhas publicitárias sendo preparadas para aquilo. Mas eu não posso custear esses valores e fazer com que esses produtos sejam divulgados nesse período. Então, é possível manter os contratos. É verdade que vai ter necessariamente uma redução desses contratos, e durante esse período é possível que a gente planeje as ações publicitárias que vão ser desencadeadas a partir de outubro. Márcio, é possível contratar motorista de saúde para desenvolver atividade de TFD, servidor temporário para substituir? ACT, Márcio, daqui a pouco a gente retoma, tá bom, meu caro? Grande abraço, que bom você estar aqui, te ver por aqui. Paulo, o logo da Prefeitura de Joaçaba é composto apenas pelo brasão, símbolo oficial, e a escrita Prefeitura de Joaçaba não possui slogan da administração. Posso utilizá-la em eventos realizados pelo município? Paulo, eu creio que com parcimônia, com cuidado, sem grande exposição, me parece que é legítima. E fica ainda mais importante se nós tivermos uma lei municipal que fixe o logo e que fixe o que deve constar na divulgação. Isso reforça ainda mais a legitimidade da utilização dessas imagens que não são individualizáveis. Lembrem que a gente não pode usar a publicidade, as suas diferentes ferramentas para a promoção de candidaturas e de pessoas. E ainda o Paulo, ele apresenta que temos uma execução projeto de lei Paulo Gustavo, na qual as execuções levam os logos do lei e dos governos. Podemos manter o logo da prefeitura nos projetos ou solicitamos aos artistas a retirada? Vamos lá. Essa é uma questão que ela gera uma certa controvérsia, sempre gerou uma certa controvérsia, e na imensa maioria das vezes o Poder Judiciário tende a ter um olhar bastante, eu diria, coerente com as exigências legais. Aquilo que é a exigência contratual do termo de repasse, de que haja informação de que esses recursos foram obtidos por intermédio da lei Paulo Gustavo, ou que exijam que a pessoa que se credenciou divulgue esses recursos, então, no fundo, me parece que você pode manter o logo do município nesses atos de divulgação dos artistas. Mas, veja bem, tem que ter cuidado com o logo da lei. Se eventualmente o logo é um logo que foi criado para essa gestão, esse logo não pode ser veiculado. Eu tenho que ter apoio da prefeitura tal, ou lei Paulo Gustavo, prefeitura tal. Ferraz, marketing e mídia. Bom dia, o prefeito pré-candidato pode, em sua rede social, falar sobre obra pública executada ou em andamento, estando no local da obra? Vamos lá, a gente costuma orientar dizendo que não há proibição, ele pode fazer, tanto como pré-candidato, como durante o processo eleitoral, se ele for candidato. O que ele não pode fazer é utilizar um espaço privilegiado. Como assim? Ele pode estar na rua, filmar, fazer uma filmagem com uma retroescavadeira, trabalhando lá atrás, ou com um cano, um asfaltamento acontecendo. Porque essa imagem, ela pode ser tirada pode ser feita por qualquer pessoa, porque é uma imagem da rua. O que o prefeito não pode é ele subir na reta de escavadeira para dizer: estamos trabalhando para poder melhorar a situação de vocês. Quando o prefeito, pré-candidato ou não, ele se coloca numa posição de vantajosidade em relação aos demais integrantes, para que possa fazer reverberar ou associar a ele uma obra, uma realização do município, isso pode gerar essa questão ligada à utilização qualificada de recurso público. Deve ser evitada. A Bianca está perguntando se secretários ou diretores podem dar entrevistas nos meios de comunicação sobre alguma ação informativa. Não, Bianca, não existe vedação alguma para que se dê entrevistas em rádios ou entrevistas em jornais impressos sobre ações do município. O município ele continua, ele não vai parar, né? É possível, portanto, manter. Agora,
esses secretários e diretores, eles vão estar afastados, por óbvio, mas quem não está afastado é o governador, é o prefeito, desculpa, é o vereador. É aí quando tem maior problema, né? Então, deve-se evitar que o prefeito dê entrevistas se ele é candidato à reeleição. Acho que não existe uma proibição expressa, mas eu recomendaria que não acontecesse, né? E o cuidado importante que tem que ser feito é que os secretários eles não podem exaltar a administração. Não pode ser assim, estamos inaugurando a obra X, e veja, ninguém nunca na história desse município construiu tantas obras quanto o prefeito atual. Então, se o secretário ele está fazendo uma defesa enfática em relação à sua gestão, ele, no fundo, ele vai estar fazendo publicidade, vai estar fazendo propaganda, e isso pode caracterizar uma utilização indevida dos meios de comunicação. Felipe Wolfram está dizendo que festa de amigos realizadas em avenida pública, mediante inscrição de terceiros, com a instalação de barracas, sendo uma delas de candidato a vereador nos 3 meses que antecede o pleito, pode? Bem, Felipe, para que eu possa responder se pode ou não pode, eu teria que ter informações um pouco mais claras sobre essa situação. Então, Felipe, acho que, assim como também o colega Márcio que pediu a questão do PJE, ou qual era a ferramenta, se puderem encaminhar por e-mail, eu agradeceria, tá bom? Para ver se eu consigo explicar melhor, porque não ficou muito claro para mim a situação que tu me apresentaste. Agora, bora falar sobre os ACTs. Estamos quase terminando nossa apesar de não ser o nosso tema de análise hoje, mas acaba sendo uma questão assim, muito dramática a ser vivenciada pelos municípios. Tanto a Marilúcia quanto o Márcio fizeram questionamentos sobre contratação de temporários nesse período. Então, vamos lá. Eu estou lendo a pergunta. A contratação de ACTs. Servidores afastados por licenças e contratados encerrados, não podemos contratar tais substituições? Em 10 dias já são muitos afastados, e a garantia dos 200 dias letivos. Marilúcia, nós temos uma situação que ela eu diria, dramática nessa questão. Por que dramática? Porque a legislação eleitoral e a forma como o Tribunal Superior Eleitoral tem fixado o que é essencial para justificar. Vamos lá. Eu posso ter contratação de ACT? Eu posso, desde que sejam em serviços essenciais. Mas o que são os serviços essenciais? Aqueles destinados à proteção da vida, da segurança, né, e da saúde. Então, no fundo, nós temos uma atuação, um campo de possibilidades de contratação de temporários reduzidíssimo. E não inclui, por exemplo, educação. Não inclui, por exemplo, transporte escolar, que foi apresentado. Então, veja, tanto o que eu costumo dizer? Eu acho um absurdo essa exigência. Eu acho que ela não faz o menor sentido, é um contrassenso em relação à administração pública, porque os processos seletivos eles já estão homologados há muito tempo, né? E se eventualmente existissem abusos, eu poderia utilizar essas contratações como uma ferramenta de demonstrar abuso de poder. Eu teria outras ferramentas para poder impedir esses abusos, talvez, ou pelo menos reprimir esses abusos quando acontecessem. Mas a realidade que nós temos é que, em especial na educação, nós temos um número muito grande de pessoas afastadas e de servidores ACTs. O que eu costumo dizer nas formações que fiz antes do período vedado? Bem, a Secretaria de Educação tem um cuidado redobrado na definição de como vai ser o planejamento do próximo semestre. Então, é fundamental que você consiga ter uma noção de uma média de servidores afastados, saber quem vai entrar de licença maternidade em setembro, né? Quem está na escala de licença prêmio no período X e Y. Então, você precisaria ter um planejamento e uma espécie de previsão pela experiência dos anos anteriores, uma previsão de quantos servidores se afastam naquele período, e antes do período vedado, fazer essas contratações para que possam estar já no corpo funcional da prefeitura
para poder lidar com essas situações. Mas isso nem sempre é possível. Nem sempre é possível porque tem questões que são imprevistas, nem sempre é possível porque não tem, às vezes, recursos disponíveis para poder fazer essa contratação nesse momento. O fato é que a gente tem dificuldades concretas. Então, o que eu digo? Em princípio, não pode. Em princípio, tem que dar um jeito. Em princípio, tem que encontrar uma outra alternativa. Eventualmente, qualquer outra alternativa tem que não for exitosa, você tem que registrar o que você tentou fazer para conseguir garantir eu diria, para que atenda a essa necessidade. E se for absolutamente imprescindível, aí fazer uma decisão a ser tomada com a administração pública municipal, com o gestor, para saber se vai contratar ou não vai contratar. Em 2020, nós tínhamos um precedente bastante importante do TRE catarinense que contrariou a jurisprudência do TSE. Disse que, olha, questões concretas que demonstrassem violação concreta à continuidade da administração da educação, dos serviços de educação, deveriam, não caracterizariam como conduta vedada. Então, esse é um precedente isolado, é verdade, né? Mas ele só mostra que existe algum bom senso, de percepção de bom senso. Então, em princípio, meus caros, de jeito nenhum, né? Agora, quando não tem saída, quando isso está bem documentado, aí se faz uma decisão política, inclusive, se vale a pena encarar e justificar ou não. Mas, se a gente analisar a lei e se a gente analisar a interpretação que o TSE dá à lei, não pode. É possível contratar motorista da saúde para desenvolver a atividade de TFD? Vamos lá, Márcio. Eu acho vai depender um pouco do serviço que esse motorista da saúde ele presta e aonde ele está lotado. Explico. Se ele estiver lotado na Secretaria de Saúde, especificamente, e o trabalho que ele desenvolve é um trabalho de, por exemplo, levar pacientes para tratamento hospitalares em outros municípios, ou para exames ou consultas em outros municípios, é um serviço que está atrelado à manutenção da saúde, está atrelado à manutenção da vida. E, por via de consequência, se enquadra sem grandes dificuldades, em grandes dificuldades na exceção legal. Então, pelo teu relato, meu caro amigo Márcio, eu acho que sim, é possível fazer essa contratação, mas tem que ter um cuidado para identificar o que esse servidor faz. O motorista, para poder atuar, para servir a administração, digo, a questão de agenda da administração hospitalar, ou seja, que não seja de atenção direta à população, aí nesse caso não, aí não pode. Mas se for um motorista que desenvolve essas ações, me parece que está plenamente perfeito, possível a contratação. Eu posso, Renata pediu esse precedente, eu posso fazer encaminhar pela equipe de comunicação da FECAM, ou melhor, tem um material que foi produzido com perguntas e respostas que eles já vão compartilhar ainda hoje. E vou pedir para que na próxima semana eles encaminhem um adendo com esse precedente, essa observação em relação, retomada um pouquinho sobre a questão do servidor temporário, que cuidados devem ser feitos, etc., e trazer esse precedente que foi utilizado. Mas lembre o seguinte, ele contraria a jurisprudência do TSE, tá? Ele foi um precedente muito corajoso, muito ousado por parte do presidente, a relatoria, salvo engano, era do desembargador Sérgio Abreu, e acho que foi muito adequado, né, esse precedente. Mas ele é isolado, mas eu posso compartilhar com você com o maior prazer. O Leandro Baldissera está questionando se pré-candidato pode apresentar seu projeto de lei, Paulo Gustavo, durante o período eleitoral, em evento público realizado e custeado pelo município. Opa. Ele pode apresentar seu projeto de lei durante o período eleitoral em evento público realizado e custeado pelo município? Vamos lá. Se a gente está falando no período eleitoral,
nós estamos falando a partir de que período, Leandro? Nesses 3 meses ou no período eleitoral que acontece depois da eleição, a partir do registro de candidatura em agosto? Ah, eu vou dizer o seguinte, a depender do contexto, se nós já estivermos em período eleitoral estrito sensu agora, são os 3 meses que antecedem ou o período após o registro, tecnicamente, nenhuma pessoa pode agir em nome ou de forma como se representasse a administração pública municipal. Então, talvez a gente possa ter problemas, Leandro, em relação a essa exibição, a não ser que, eventualmente, nós tenhamos, o projeto já tenha sido aprovado para ser apresentado ali na frente. O Roberto Bisotto pergunta se a renovação de contrato de emissão de ACT é possível? Não. Vamos lá, calma. Eu posso demitir um ACT se eu conseguir comprovar que ele empreendeu uma falta funcional. Do contrário, em princípio, eu não posso demiti-lo. Eu só posso demiti-lo quando terminar o motivo da sua contratação. A renovação do contrato, ela não tem clareza na legislação sobre esse ponto. Me parece que seja possível que você renove o contrato desde que ele ainda esteja no limite, no prazo de renovação que a legislação municipal fixa. Então, talvez seja possível, em que pese a minha recomendação sempre foi, antes de vencer os contratos, antes do período vedado, fazer as renovações que tiverem que ser feitas. Contratação de servidor efetivo em uma vaga nova, sem ser vacância, pode a qualquer momento, desde que o concurso homologado? A Oliana está perguntando. Sim, Oliana, é possível. O requisito não é se a vaga foi nova, está vacância, etc. O requisito para que eu possa contratar é justamente que eu tenha o concurso público aprovado e homologado e as restrições de implemento de folha no último ano de eleição. Essas são as restrições. Mas ter vacância ou não ter vacância não faz diferença para a legitimidade dessa contratação. Mila, oi Mila, tudo bem com você, querida? Do Alto Vale. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que são pré-candidatos podem subir no palanque e fazer pronunciamento na abertura de festas tradicionais do município, como, por exemplo, festa do agricultor? Eu diria que isso é fortemente desencorajado. Eventualmente, um prefeito, um vice-prefeito, ele pode estar até presente no evento. Ele até pode participar de uma mesa de abertura formal, porque ele atua na condição de representação do município. O vereador também pode. Agora, eu tenho muitas ressalvas em relação à utilização de espaços de fala nesses espaços, nesses momentos. Eu recomendo que não se faça, e se fizer, a intervenção ela tem que ser uma intervenção meramente protocolar, muito pequena, muito simples, de mera intervenção protocolar. Porque, do contrário, eu posso dizer que eu estou utilizando esse evento como uma promoção pessoal, o que, nesses momentos de festividade, pode ficar muito caracterizado. Os riscos são grandes. Então, eu geralmente recomendo que não fale. E, se falar, um script protocolar, de formalizar a abertura do evento e passar a palavra para alguém que possa fazer um discurso qualquer. Pré-candidatos podem aparecer em eventos? Sheila pergunta. Pode, desde que não seja inauguração de obra pública. A proibição é só na inauguração de obra pública. Não se na inauguração, pode comparecer ao evento. Meus caros, são 10h05. A gente tem mais algum questionamento a fazer? Podemos começar a encerrar por aqui. Juliana, me orienta como devo proceder? Se já encerraram as dúvidas, a gente pode encerrar, então. Maravilha. Eu não consigo localizar se por alguma razão eu deixei escapar. Opa, veio uma aqui. LD. Uso de Store do Face e do Instagram com cuidados da lei eleitoral pode ser utilizado? E transmissões são da Câmara podem seguir no período de vedado? Transmissões da Câmara, sem sombra de dúvidas que podem, que são exercício regular de uma função da Câmara que acontece sempre. Ou seja, quanto a isso não tem qualquer tipo de dúvida.
O Story Face, o Stories do Face do Instagram, valem as mesmas ressalvas que eu fiz anteriormente. Eles podem ser utilizados com muita parcimônia, sem identificação de candidatura, um caráter eminentemente informativo. Nesses casos, eu acho que é possível manter esses cuidados. Bianca, novamente, obrigado pelas perguntas. Sobre o projeto Paulo Gustavo, há vídeos que foram feitos em forma de documentário e o prefeito pré-candidato foi entrevistado. Esses vídeos podem ser divulgados por quem produziu? Podem. Não há vedação de que eles possam divulgar, até porque o prefeito é uma autoridade, pré-candidato ou não, ele é uma autoridade que, eventualmente, a depender do documentário, deve ser ouvida. Então, se o documentário, se o entrevistado não é exaltado, né, como sendo, como se tivesse uma espécie de promoção indireta desse gestor, se ele não é exaltado, não há nenhum impedimento para que ele possa continuar produzindo. Pelo contrário, quem produziu esse vídeo tem que divulgar ao máximo possível para que possa fazer o retorno à população, à comunidade, em relação aos recursos que foram aportados. Reiterando o que a Juliana falou, as dúvidas, por gentileza, podem ser encaminhadas para fecam@fecam.org.br. A gente responderá em até 24 horas, assim que está num ritmo bem louco de período eleitoral, mas fiquem à disposição, né? E a segunda coisa também para lembrar vocês, que vai ser encaminhado a partir de amanhã, enfim, em breve, hoje ainda eu creio, o manual de comunicação que foi criado, confeccionado com uma artezinha pela FECAM, com algumas informações básicas sobre os temas que a gente acabou de abordar, mas com algumas perguntas e respostas, algumas delas, inclusive, que foram enfrentadas, abordadas nessa live. Foi uma grande satisfação estar com vocês, obrigado pela confiança, FECAM, nesse trabalho, e desejo a todos um excelente final de semana, já antecipadamente. Estamos à disposição de vocês. Forte abraço, fiquem em paz. Encerramos ali, então, doutor. Obrigado.